Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto do Brasil, isto é, todos os bens e serviços produzidos no país, recuou 0,1% no segundo trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses anteriores. Este número mostra que a economia brasileira está perdendo fôlego após ter completado 3 trimestres seguidos de alta. A gente teve uma recuperação importante no segundo semestre do ano passado. Certamente isso tem a ver com os auxílios que foram colocados à disposição da sociedade em termos de mecanismos de transferência de renda aos mais necessitados. Este ano, a recuperação já começou a perder fôlego. E eu diria que ela está perdendo fôlego a cada mês que passa. No primeiro semestre, a gente teve uma recuperação ainda importante em relação ao primeiro semestre do ano da pandemia, mas eu diria que de lá para cá, a partir de julho, a economia vem perdendo fôlego. Por que a economia brasileira está perdendo fôlego? A nossa inflação em 12 meses já está batendo mais de 10%. Então, o Banco Central foi obrigado a começar a subir juros. A subida de juros tira ímpeto da economia, Ela reduz o poder de compra de quem tem moeda na mão, basicamente dos níveis de renda mais baixos. Então, a demanda tende a frear por este lado. E tem uma outra questão, que é o desafio fiscal que a gente tem, um desequilíbrio grande em contas públicas, toda essa discussão, como acomodar gastos sociais, relações difíceis entre o Executivo e o Congresso. Então, isso tira muito expectativas favoráveis da economia, Isso cria muitas incertezas. Quais foram os impactos da pandemia de Covid-19 no setor industrial do país? A pandemia destruiu cadeias produtivas. Por quê? Destruiu empresas. E de importantes insumos eletroeletrônicos, aço, tudo isso é fundamental para o processo de produção. Então, a indústria está enfrentando esses gargalos, falta de insumos e também a preços mais altos. Então, isso é um problema mundial. Tem o preço da energia elétrica, que no nosso caso está batendo muito como um custo da indústria, Quais foram os serviços que mais cresceram durante a pandemia? Serviços de informação, de tecnologia de informação, tudo isso ganhou um impulso enorme durante a pandemia, por conta que as empresas elas passaram a racionalizar seus processos de produção, já que o distanciamento era necessário, só que essas atividades exigem qualificação da mão de obra. Então, o mercado de trabalho brasileiro hoje tem 14 milhões de desempregados, e eu diria que a grande maioria dessas pessoas é de baixa qualificação. Então, vai ter muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Quais são as políticas econômicas mais apropriadas para enfrentar a crise da pandemia? Primeiro, o Banco Central tem que controlar a inflação, porque um pouquinho mais de inflação é mortal para quem ganha menos. Porque ela vai diretamente em cima, tirando o poder de compra de quem tem menos. Agora, a gente tem 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Então, tem que ter um mecanismo de transferência de renda que garanta a essas pessoas condições mínimas de sobrevivência. Então, essa é uma primeira grande questão. A segunda grande questão é dar condições a essas pessoas menos habilitadas que elas cheguem no mercado de trabalho em condições mais habilitadas. Porque o que a pandemia nos mostrou? Que os mais vulneráveis são os que mais sofreram. O que são os mais vulneráveis? São aqueles que se colocam no mercado de trabalho em condições ruins, sem qualificação, sem carteira, na informalidade. Então, uma pessoa que trabalha nessa informalidade, ela já acorda o dia devendo, porque ela tem que cumprir uma atividade e que, se ela tiver uma pneumonia, ela não tem direito a nada. 13º, a férias, a INSS, não tem direito a nada. Então, isso é fundamental para a gente pensar num país que possa crescer de uma forma mais justa, mais sustentável.